Boa tarde a todos. Vamos dar início a mais um ciclo de debates online a respeito do livro Poesia e Pensamento Ocidental. E esse é um projeto apoiado pela Secretaria de Cultura Estadual, através do Fundo Estadual de Cultura, com recursos provenientes da Lei Federal número 14.017, de 29 de junho de 2020, a Lei Aldir Blanc de apoio emergencial ao setor de cultura. E hoje no debate de hoje, vamos começar com o poema No Meu Canto a Exílio, de Mardoni Barros. Esqueci de nos apresentar, eu sou a Ana, esse é meu colega Caio, e nós que vamos debater hoje a respeito do poema. Caio, você É pode dar isso. início? Sim, é isso. Hoje a gente vai falar, enfim, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre o poema, como a Ana disse, No Meu Canto a Exílio. Eu vou começar, como de costume, recitando o poema, para depois a gente entrar na reflexão dele, né? Vamos lá. Minhas terras têm asneiras que me cansam de escutar. Os políticos que aqui nomeiam não deviam nomear. Nossa terra tem belezas que nós devíamos preservar. Os homens que ela governam não deveriam governar. Não permita, Deus, que eu morra sem que as belezas de minha terra eu consiga salvar. Bom, com certeza alguém lembrou de um poema do Gonçalves Dias, né? Aquele poema muito famoso, né? Na minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, gorjeiam como lá. Enfim, esse com certeza é um poema de releitura, né? Foi escrito com uma profunda crítica em relação à situação política e dentro da estrutura do poema, que não é totalmente, digamos assim, inovador, né, dentro da estrutura mesmo dele, porque é uma releitura. É inovador o estilo no sentido de fazer essa releitura e funcionar e ter sentido, né? Ter sentido de verdade dentro dos processos que a gente observa em relação à política, né? Não dá para escapar da crítica. Então, fazer uma leitura desse poema é necessário também que haja crítica da nossa parte, né? Que a gente faça crítica também, porque senão eu estaria só recitando ele e não seria de um todo possível de refletir, né? Então é isso, gente. Esse poema ele foi escrito pelo Mardônio, só que como é uma releitura, eu preciso falar também um pouco sobre o autor que escreveu o poema originário, né? Gonçalves Dias. E no poema do Gonçalves Dias, ele está fazendo uma espécie de louvação à saudade. É um poema romântico, em saudade à terra, em saudade à cultura do Brasil. Ele estava em Portugal na época, isso em 1846. Ele estava em Coimbra estudando e ele sentia muita saudade do Brasil, né? Como de costume, um sujeito patriota. Então ele fez um canto, um poema lírico, romântico, para falar do Brasil, da saudade do Brasil, da questão das riquezas naturais que traz o poema. E esse poema do Mardônio, ele traz verso, por exemplo, que é originário do poema escrito pelo Gonçalves Dias. No momento que ele fala, não permita Deus que eu morra. No Gonçalves Dias ele está dizendo, não permita Deus que eu morra, que eu sem voltar para o Brasil, né? Sem voltar para minha terra, sem haver e tal, porque é uma coisa romântica, né? Lírica, de fato. Aqui a gente vê uma profunda diferença, porque o verso diz: não permita Deus que eu morra, sem que as belezas de minha terra eu consiga salvar. Se antes era uma necessidade de fuga, de retorno, o Brasil para poder usufruir, absorver e participar daquela riqueza que tinha naquele período no nosso país, hoje aqui é diferente. A situação é diferente, é uma situação crítica, né? É um alerta vermelho. O poeta diz, né? Não permita, Deus, que eu morra sem que as belezas de minha terra, em vez de ser revisitar, visitar, como é no poema originário,
Aqui diz, né, salvar. Então pressupõe que algo está fora fora da normalidade de preservação, de, não sei, digamos assim, de coisa concreta, né? A gente pode perceber que não há mais aquele sentimento romântico de saudade, de retorno, de apreciação. Há um sentimento crítico de medo, de angústia, de proteção. Tá? Então, a diferença primordial é essa. Essa é uma releitura que atende bem aos padrões estruturais do poema de Gonçalves Dias, só que a significância muda. Né? Se por um lado existe um poema romântico, um cântico lírico, no outro existe uma crítica mais acentuada. Né? E é isso. No primeiro momento é isso. Né? Ele fez um poema de patriotismo, de saudade, que é a coisa romântica, e aqui é uma releitura crítica, né? De absoluta crítica e de uma falta de digamos, facilidade em aceitar certas manias da nossa cultura, como, por exemplo, a questão da política e da corrupção, porque a linha já começa dizendo a obviedade do que a gente vive hoje em dia. Né? Para não citar nomes, o que seriam essas obviedades? Né? Seria agentes públicos que governam um país que só tem asneiras, né? Como diz o primeiro verso, minha terra tem asneiras. Né? Infelizmente, o poema é bem triste em relação a isto. Né? Minha terra tem asneiras que me cansam de escutar. Os políticos que aqui no meio não deviam nomear. Ou seja, é um sentimento de frustração mesmo. É uma frustração muito clara. Esse poema, ele é uma abertura para fazer críticas, gente. A gente tem que fazer críticas aqui. Então, eu queria saber se é possível, por exemplo, você pegar poemas originários, clássicos, fazer releituras para, de certa forma, digamos assim, conscientizar, né? Conscientizar a leitura crítica. Eu queria saber se isso é possível. E eu pergunto, eu mesmo respondo, então eu acho que sim, é possível. Então é isso. Dentro desse poema existe uma Mas crítica por que tu acha que é social, possível? sobre a política. Por que Porque tu é acha que é possível? possível? Por que te leva a afirmar com tanta certeza que é possível? Porque em mim funciona. Se eu pego um poema desse, que é uma releitura de um clássico, e consigo refletir questões fundamentais a respeito da política, a respeito das disfunções sociais, criticidade, né, o pensamento livre, essas questões todas, a democracia. Se eu consigo tirar daqui essa reflexão, é possível que outros também tirem. Não é uma norma geral, mas é uma possibilidade, entende? Então, se há possibilidade, é necessariamente possível, porque há a possibilidade. Então, esse poema ele é basicamente isso. Ele é uma releitura crítica que tem diametralmente crítica em relação à política. Vocês estão ouvindo algum barulho no vídeo? No fundo? Tá ouvindo, Bana? Tem algum barulho? Deu pra ouvir um pouquinho, Acho que tá? parou. Deve ser construção. Parou, parou. Pois é, gente. É, esse poema ele traz, para ser mais sucinto e continuar a reflexão, né, desse nosso encontro, eu diria que é impossível ler esse poema agora sem pensar na situação política do Brasil atual, né, em relação a questões ideológicas, as disfunções que a democracia está sofrendo, e os nossos representantes que só falam asneira mesmo, né?
É o que, é o que o poema diz e ele tem muita razão em relação a isso. Porque a gente pega o Você Sabe Quem e observa as coisas que ele fala o tempo todo, que ele reproduz, que ele, sabe, destoa da realidade, inclusive, você consegue entender o porquê que esse poema ele é escrito de forma tão assintosa, sabe? E já começa nas minhas terras tem asneiras, né? Que me cansam de escutar. Os políticos que aqui nomeiam não deviam nomear. Ou seja, esse pessoal não devia estar aí, né? Não devia estar aí. Segundo o eu lírico crítico do poema, né? Agora, cada um vai pensar a situação política diferentemente. Eu trouxe, inclusive, um poema do Drummond que tem a ver, é uma crítica social também, se insere dentro desse contexto, só que é um poema moderno, mais prosaico, que a gente tinha falado na aula passada sobre prosaico. Ele é um pouco mais prosaico do que este, e ele não é uma releitura direta. Porque aqui neste poema a releitura é tão direta que ele repete uma frase, um verso inteiro, dá o mesmo significado e formula uma espécie de definição, né? Não permita, Deus, que eu morra sem que as belezas de minha terra eu consiga salvar. É um desespero, né? A tentativa. Então eu queria trazer um poema do Drummond, que também o Drummond, ao final do poema, cita esse poema aqui do Gonçalves Dias, para comparar a crítica, como ela é muito presente, entendeu? Eu vou pegar já já, só um minuto. Tá marcado aqui no meu livro, tava lendo ele hoje. Só um minuto, gente. Aqui, pronto. Esse é um livro do Drummond, ele é alguma poesia, que é o livro que eu também já usei aqui em vídeos diferentes. E eu vou recitar esse poema e fazer uma relação com a profundidade de crítica que tem, que é, acima de tudo, crítica política, né, nesses dois poemas, que destoam do poema original. Isso que é o mais legal, porque no poema do Gonçalves Dias, como eu havia dito, é uma coisa intrinsecamente romântica, de saudade, de patriotismo, de lembrança, de afetividade. Não é uma crítica, não é um direcionamento, sabe, específico para alguém ou para alguma organização em forma de crítica. Nada mais é do que saudade. Esse poema do Drummond, além de ser crítica, também pega um pouco da saudade do Brasil que está num poema romântico do Salve Dias. Isso também é bem interessante. E para mostrar que o poema do Mardônio ele é absolutamente releitura crítica, interessante, porque destoa do sentido principal do poema do Gonçalves Dias, e mostrar que o do Drummond, ele também é uma crítica social, mas ele também continua tendo seu fio romântico em relação ao saudosismo. Então eu vou dar aqui uma lida nele bem rápido. O nome do poema é interessante, ele se chama Europa, França e Bahia. O Drummond diz assim: meus olhos brasileiros, sonhando exotismos, Paris, a Torre Eiffel alastrada de antenas como um caranguejo, os cais bolorentos de livros judeus e a água suja do Sena escorrendo sabedoria. O pulo da Mancha no segundo. Meus olhos espiam olhos ingleses, vigilantes nas docas. Tarifas, bancos, fábricas, trutes, craques, milhões de dorsos agachados em colônias longínquas formam um tapete para sua gloriosa majestade britânica pisar. E a lua de Londres como um remorso. Submarinos inúteis retalham mares vencidos. O navio alemão cauteloso exporta dolicocéfalos arruinados. Hamburgo, umbigo do mundo. Homens de cabeça rachada cismam em rachar a cabeça dos outros dentro de alguns anos. A Itália explora inconscientemente vulcões apagados, vulcões que nunca estiveram acesos, a não ser na cabeça de Mussolini. E a Suíça cândida se oferece numa coleção de portais e de postais de altitudes altíssimas. Meus olhos brasileiros se enjoam da Europa.
Não há mais Turquia. O impossível dos serralhos afacela erotismos, prestes a desencaixar. Mas a Rússia tem as cores da vida. A Rússia é vermelha e branca. Sujeitos com um brilho esquisito nos olhos criam um filme bolchevista. E no último túmulo de Lenin, em Moscou, parece que um coração enorme está batendo, batendo, mas não bate igual ao da gente. Chega. Meus olhos brasileiros se fecham saudosos. Minha boca procura a canção do exílio. Como era mesmo a canção do exílio? Eu, tão esquecido de minha terra. Ai, terra que tem palmeiras, onde canta o sabiá. Esse é o poema do Drummond. Você vê que esse poema e esse livro é da década de 30. Então, o contexto histórico que estava acontecendo na década de 30 era, de fato, o que a gente já conhece pela história, era a Segunda Guerra Mundial. E o Drummond, ele estava escrevendo um poema que, inserido dentro dessa crítica do período das duas grandes guerras, é bastante confortável refletir, porque é muito visível. Quando ele fala do Mussolini, que o Mussolini tá, sabe, devagueando, enlouquecendo lá, querendo meter todo mundo louco em todo mundo, fala da Suíça, que sempre cândida, que não se mete em guerra de ninguém, mas está lá com as portas sempre abertas para negociar a paz. Ele fala dos judeus, dos árabes, que têm línguas de farrapos, que falam ruim, falam feio. Isso, inclusive, é um sentimento meio português que a gente tem de adoração à linguagem, a nossa língua, né, no caso. Então, nesse inteirinho aqui, entre o poema do autor que a gente está discutindo hoje, o poema originário do Gonçalves Dias e o poema do Drummond, a gente vê três significâncias diferentes dentro de um mesmo poema originário. Enquanto que o poema do Gonçalves Dias, como eu havia dito antes, é inteiramente romântico, né? De saudosismo, absolutamente. O poema do Mardônio aqui é uma crítica, uma releitura crítica única. E o poema do Drummond, ele além de ser uma releitura também, porque ele traz os versos da canção do exílio dentro de um significado final do poema, para dar ênfase, né, na saudade dele, ele fala, meus olhos saudosos estão, sabe, com saudade do Brasil e tal. Aqui, esse poema original, ele funciona para haver uma crítica que no Drummond não é tanta crítica, é mais uma constatação do que está acontecendo naquele período histórico na Europa e a saudade que ele tem do Brasil, o que é o que de certa forma liberta ele para um sentimento bom. E no final ele relembra as coisas do Brasil, esse seria o sentimento bom, e relembra a canção do exílio. No Gonçalves Dias, o próprio poeta ele usa alguns trechos do hino nacional no poema, do nosso hino nacional. Então você veja, no poema do Gonçalves Dias também tem uma espécie de releitura, né? Que é o poema originário. Então é meio que uma coisa levando a outra. Nesse poema, que é o poema que a gente está estudando, está refletindo agora, existe uma sutileza muito simples e muito prática, que é a crítica direta, que é uma coisa que foi bastante usada na poesia no início do movimento modernista, foi bastante usada. Inclusive Ronald de Carvalho, que é um poeta que escrevia muitos poemas fortes, só que não é uma coisa tão moderna também. A gente tem, por exemplo, poetas portugueses do século XVI, como o Gregório de Matos, que era conhecido como Boca do Inferno, porque recitava poemas de críticas muito pesadas e diretas, que é o caso aqui, que a gente não precisa, por exemplo, achar que só vamos encontrar isso na modernidade, né? A gente pode fazer correlações. Então, esse poema do Mardônio, que é uma releitura do poema do Gonçalves Dias, ele é uma crítica direta como releitura, que é uma coisa muito interessante, muito sutil e muito simples. É o poema de folhetim, tem? É o poema que eu posso escrever e te repassar e tu vai entender totalmente a hora, no momento. Pode não saber de onde é que saiu essas rimas sistemáticas que vieram do Gonçalves Dias, mas a compreensão da crítica dentro daquele contexto social, você vai compreender. Se você lesse esse poema que eu acabei de ler do Drummond em 1900,
38, 39, que é onde estava começando a explodir a Segunda Guerra Mundial, você ia entender, porque havia um contexto, havia uma sensação de sociabilidade que só fazia sentido para aquele contexto histórico se os assuntos se encaixassem dentro do que estava acontecendo. É que nem hoje em dia. A gente tem uma conversa muito difícil você ter uma conversa e não falar de coisas que tá te rodeando naquele contexto, coisas da mídia, coisas do seu bairro, coisas, problemas de casa, enfim, o que está em voga. Então, a relação de temporalidade é muito importante para a gente entender como se dá a crítica poética, por exemplo. Havia muitas críticas poéticas na poesia do Drummond quando ele estava em atividade. Só que não eram críticas diretas, entendeu? Você tinha que fazer um esforço para compreender. Aqui não, aqui é uma crítica direta que você compreende absolutamente rápido e simples, mesmo que você não concorde com os versos. Porque o bom da poesia é isso, né? Você não está concordando com os versos, mas você está compreendendo. E é por isso que, como eu falei, essa poesia de folhetim, ela pode se tornar muito importante, ela foi muito importante, se você quiser, por exemplo, acender certos tipos de críticas sociais dentro daquele contexto. Era muito fácil, por exemplo, por Marx, inventar da sua cabeça uma forma de revender e repassar o Manifesto Comunista quando foi lançado, fazendo só propaganda. Era mais fácil, mas ele teria que ter dinheiro, tempo, não sei o quê, conhecidos, amigos. Mas não, ele escreveu folhetins. Tanto que a primeira edição do Manifesto Comunista tem 23 páginas só. E funcionou. Funcionou assim, né, gente? Acendeu naquela classe menos privilegiada, que era onde ele queria acertar. E ele conseguiu chegar nesse povo por causa exatamente disso, desse marketing, dessa facilidade em comunicar e repassar, que deu certo. Ele ficou muito conhecido, a filosofia dele é muito conhecida, as práticas econômicas dele também são muito conhecidas, e são assunto de voga, né? Eu estava o tempo todo em voga, seja para crítica ou para, sei lá, apreciação. E essa forma de repassar, seja filosofia, seja literatura, seja poesia, é uma forma muito prática e muito fácil de você conseguir chegar nas pessoas por meio de uma crítica social. Então, é muito tranquilo fazer isso. Se eu tivesse que elogiar falando a respeito desse poema, eu diria isso, porque ele é muito direto. Ele é muito direto e simples. Ele não tem essa relação que o poema que eu li do Drummond tem, de maior dificuldade de leitura, dependendo da pessoa que for ler, que você tem que compreender o poema é mais longo. Primeiro tem toda uma estrutura para depois citar o Gonçalves Dias, mas não deixa de ser crítica, porque aquilo é uma crítica. Você vai ter que ler e jogar com aquelas palavras a sua própria capacidade de compreender que, que ali existe uma crítica concreta, entende? E aqui não, aqui existe uma simplicidade, e essa é a parte mais importante desse poema. Enfim, eu acho que eu estou falando demais. Se a Ana quiser perguntar alguma coisa, Eu queria quiser te que continue. perguntar quais outras, outras relações com a sociedade atual você poderia fazer com esse poema, já que ele traz tanto isso, né, da nossa vivência atual, ou se tu tem Uhum. outro viés para falar sobre ele. Uhum. Bom, eu falei bastante sobre a questão da estrutura, a facilidade de direcionamento que o poema tem, a criticidade que acho que permeia todo esse poema aqui. Ele é todo uma crítica, né? Se eu quisesse ler ele sem ponto e vírgula, é como se fosse um tiro, né? Porque é uma crítica muito direcionada. Se eu fosse relacionar, por exemplo, com problemas atuais, em relação, obviamente, à política, porque é disso que se trata, eu diria que esse poema tem total razão em tudo que ele diz, né? Total razão, né?
Quando ele diz minha terra tem asneiras, o que mais tem no Brasil agora é asneira, é besteira. Porque, assim, quando a gente usa a palavra besteira, parece que é um desdém, né? Mas não é. É muito pelo contrário. Muito pelo contrário. É porque a gente desdenha dessas coisas, dessas asneiras que os nossos representantes falam, de questões de violência, da fragilidade do nosso processo democrático. A gente desdenha dessas coisas. E é exatamente por isso que essas coisas são sempre frágeis. Porque não tem a devida atenção. Porque se tivesse uma devida atenção em relação à manutenção de, por exemplo, um sistema democrático forte, nós fôssemos sempre vigilantes, né, sempre protestantes, eu acho que não seria de fato tão ruim as coisas, né? Mas não, a gente desdenha bastante. E como quase que no desabafo, diz os versos, né? Os políticos que aqui no meio não deviam nomear. Não deveria, mas como agir nesse processo eu vou usar uma palavra um pouco complicada, mas nesse processo de limpar, expurgar certos tipos de deficientes morais, né? Que são esses representantes políticos que temos, em grande maioria. Como seria feito, sabe? É uma pergunta ética até, porque tem princípios éticos. Como eu faço para expurgar certos tipos de sugadores, vampiros, né? Que são essas pessoas, com que armas? Né? Como eu faço isso? Isso é uma questão ética, porque eu vou executá-los, né? Eu vou retirá-los do poder, como, né? Aí nós temos alguns mecanismos. Ah, um assunto que está sempre na mídia, né? Ah, impeachment. Impeachment para o atual presidente, é o que se quer bastante. Mas por que não sai impeachment? Porque nós colocamos aqueles representantes lá que vão votar o impeachment do cara ou não. E é uma galera barra pesada, entendeu? Tipo, que não vai simplesmente ceder à pressão popular, porque eles sabem que os eleitores deles nem lembram o nome deles. Se eu perguntar para um sujeito, aí tu votou em quem para deputado federal em 2018? Muito difícil que o cara lembre. Votou em quem para vereador, para prefeito? Para prefeito é até mais fácil porque é um cargo executivo, né? Mas os legisladores, os legisladores, que é justamente a Câmara dos Deputados, o Senado que não legisla, mas observa a lei, a aplicação da lei, da Constituição. Somos nós que colocamos lá. Quando o poema diz que a terra tem asneiras, que você se cansa de escutar, bom, parece que a maioria não, né? Porque a maioria não conseguiu ainda, digamos, ter um processo decente de ética e moralidade para fazer com que essas pessoas que nos representam e nos roubam e nos assolam sejam punidas ou nem sequer tenham a chance de chegar lá no topo. Então, a gente, por exemplo, tem um presidente absolutamente desvairado, né? Para usar o mínimo de uma crítica, de uma palavra crítica. Ele é totalmente desvairado. E quem foi que colocou ele lá, né? Mais de 50 milhões de brasileiros, mais da metade. O que é que eu faço com isso? O que é que eu faço com essa maioria, com essa representatividade democrática? Porque isso é democracia. Por mais que ele ataque bastante a democracia, ele infelizmente foi colocado lá pelo voto democrático. E isso é complicado. É um processo ético de observação, de reflexão. Enquanto você tem uma capacidade de observação política, social mais acentuada, sei lá, 10 dos seus tios em total não tem. Sua mãe pode votar no cara, a tia meio maluca vai lá e vota no cara porque o cara fala umas coisas meio malucas. Então é um processo de aprendizado. E aí entra o grande tchan para mim, né? Que para mim é a única solução que eu consigo refletir. Educação. Educação. Educação e cultura. Apenas, né? Ah, mas é muito fácil. Realmente falar é muito fácil. Aplique uma educação de qualidade e fomente a cultura no seu país para você ver quem você vai enfrentar. Porque
o dono do cercadinho não tá afim de saber sobre Machado de Assis, Nietzsche, sobre Drummond, sobre a poesia, sobre a literatura. Não, ele quer saber do lucro, porque ele é um sujeito totalmente amoral. Ele foi forjado pela cultura do capitalismo para isso. Esse é o sujeito forjado a ferro e fogo. Então, é muito o processo de educação e conscientização por meio da educação é muito lento. É muito lento. Ainda mais juntando o fato de que, lembrando Darcy Ribeiro, a péssima educação no Brasil não é um fato fora da curva, né? Na verdade, é um projeto. O Darcy Ribeiro dizia muito isso: a educação no Brasil é ruim porque ela é um projeto ser ruim. Ai, você ainda tem que lutar contra isso, contra a gangue do sistema. Então é complicado. Então, a relação direta que eu poderia fazer em relação a essa crítica nesse poema que eu já disse algumas vezes que é direta, é de fato Que fazer hoje uma em crítica. dia, Lembra quando eu falei no início do vídeo que é impossível falar desse texto, desse poema, sem fazer uma crítica própria, até sem dizer, explicando e refletindo a crítica. Então, é impossível, porque é uma crítica direta, e isso é raro você pegar num texto que não seja dissertativo, por exemplo. Um texto dissertativo ele é direto, né? Ele está te explicando alguma coisa ou algum tipo. Você pegar um texto poético, uma dificuldade de refletir o que o texto está falando. E esse texto ele te deixa desconfortável. Isso é muito bacana. É por isso que eu falei da literatura de folhetim, porque é direcionado. Quando você pega um texto desse lê e ele te incomoda porque você não consegue refletir coisas que não seja crítica ao que o poema tá te condicionando, você meio que, poxa, o que é que eu vou refletir se não a própria crítica? E não dá, então o poema te força a refletir a crítica que ele está fazendo. Foi o que o Marx utilizou quando ele, por exemplo, distribuiu o Manifesto Comunista em 23 folhas para pessoas direcionadas para quem ele escreveu aquilo. Ele não saiu dando para um barão o Manifesto Comunista, não faria sentido, né? Seria expurgado. Mas ele deu para o proletário, para o sujeito que ele queria que eu visse, porque era direcionado para aquele sujeito. Então, esse poema ele é isso. Ele é exatamente isso. Ele te força a refletir a própria crítica. E é o que eu falei. Ou você reflete a crítica com viés, por exemplo, de estudos sociais, que é o que a gente faz bastante. A gente estuda muito os comportamentos sociais, a gente estuda sobre as ideologias, a gente sabe o que é o capitalismo, a gente sabe o que é o comunismo, para, né, pegar essas diferenças folclóricas, né? Comunismo, capitalismo, socialismo, não sei o quê, esses ismos, né? Absurdos, tal, muito grandes, que tem toda uma, uma formatura por trás. Então, esse poema ele te força a isso. Então, eu vou pegar o quê? Eu vou pegar, absorver a crítica que está aqui, refletir a respeito dessa crítica que está aqui, ver se eu concordo ou não, e a partir disso elaborar muitas e muitas outras questões que podem ser questões críticas, andando de mão dada com a crítica que está sendo feita aqui, ou críticas a respeito da crítica que está aqui. Vira um embolado. É por isso que o poema ele tem a força só de ser escrito, porque esse poema é muito material. É muito material. Ele é poema de folhetim. Ele tá aqui escrito nesse papel, eu vou ler, eu vou entender direto, eu não vou ficar fazendo reflexões aleatórias. É que nem é um poema dito. Se eu falar ele sem precisar recitar, falar com bravura ou não sei o quê, ele também vai ser direto. Ele vai te encaminhar ou com ele para andar de mão dadas ou contra ele para tu criticar a própria crítica que está sendo feita nele. Então é meio embolado. É um raciocínio meio complicado, mas dá para compreender. sim, tu falou sobre reformar o sistema e tudo mais, eu estava lembrando dos ataques que os professores sofreram, né? Logo no início
do mandato do atual presidente, onde vários professores foram censurados, né, assim, de certa forma, e é bastante complicado você tentar fazer mudança dessa forma, tentar fazer mudanças num sistema totalmente deteriorado é complicado. E sobretudo, Ana, em relação, por exemplo, também, como é que, vamos supor, vou dar nomes, né? Como ser um revolucionário, digamos assim, que parte da esquerda é confluente com isso, né? Como ser um revolucionário se você não tem a liberdade reflexiva das suas próprias ações? Por exemplo, você vive conforme uma cartilha. Isso também é meia culpa, é autorreflexão. Sabe? Você tem que fazer autorreflexão. Eu não posso viver de acordo com o que o livro me manda viver. Porque eu não vou estar comandando meus atos, né? Eu vou estar terceirizando os atos que o livro me, me mostrou. Então, essa é uma crítica minha, pessoal, em relação, por exemplo, às formas de militância que são absolutamente coagidas com prazer próprio, as pessoas têm prazer, que são coagidas por pré-fundamentos conceituais existentes já, discutidos há séculos e não encerrados ou não concluídos. Então você vai viver conforme o quê? Conforme a sua falta de liberdade e a sua coerção. Então, quando se faz uma crítica física, por exemplo, na França, a França tem uma história de revoluções, de guerras, de lutas. E é o seguinte, lá, se for descumprido algum acordo feito com a população pelos seus representantes, é possível que eles queimem um carro numa praça pública, entendeu? Porque para eles já é muito mais conveniente e fácil de convencer a ação, né? A ação como ela for, não interessa, do que a dialética, sabe? Porque a dialética pressupõe que é possível você conseguir organizar, conseguir ganhar alguma coisa com a sua própria argumentação, com os acordos de paz, etc. Só que se você usa da dialética já com um profundo déficit de liberdade própria para pensar seus próprios pensamentos, interpretar suas próprias ações e concluir suas definições de coisas conceituais que você aprendeu durante a sua vida, você vai estar protelando, você vai virar massa de manobra, independentemente de qual lado for. Tem muito isso, né? A gente tem que aprender a ter mais reflexão, muito mais reflexão antes da ação. Isso é uma coisa que eu bato muito na tecla. Racionalidade envolve isso, a reflexão sobre as circunstâncias. Né? Eu não vou acreditar que um cachorro voe até que eu veja um voando. Então, eu não posso piamente, cegamente comprometer a minha liberdade de ações, a minha consciência, né? Justamente porque eu crio piamente em algo que não tem efetivação, sabe? Você pegar a história do capitalismo, o capitalismo nunca funcionou, né? Ele é massivamente controlado por, sei lá, grandes gangsters da história da humanidade que simplesmente dão encaminhamento para suas próprias vontades. Então, eu decido quanto vai custar o dólar amanhã, eu decido quanto vai custar o euro, quanto vai custar o barril do petróleo. Né? Eu decido. Isso são decididos por poucas pessoas. O capitalismo não funciona. Ele é um acordo, um acordão, entendeu? É isso, é como se fosse o centrão na Câmara Legislativa. Eles discutem, 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 acertam, 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 e no final divide tudo em pizza, né? Termina lá, eles vão merendar, comer alguma coisa, e falar, amanhã a gente passa o fundo eleitoral, vai dar 6 bilhões. Vai dar certo. Aí a pressão popular existente vai lá, e a gente critica bastante, faz protesto, vai pra rua, etc. E o governo pensa, eu vou, para não me sujar tanto, vamos deixar em 3 bilhões?
Ou seja, uma imoralidade muito grande trocada por uma imoralidade um pouco média. Então, a crítica que a gente devia fazer para a gente mesmo, eu penso muito nisso, em questões de meia-culpa, uma crítica sobre as nossas ações com falta de reflexão. Quando eu ajo sem uma reflexão profunda, eu estou no escuro, né? Eu não estou pensando. Então, eu não estou existindo, né? Penso, logo existe. Descartes faz sentido nessa arquitetura que eu estou criando aqui. Então, é interessante a gente refletir muito, ter muita racionalidade, que é o que vai salvar, talvez, o mundo, né? É o ser racional. Porque ser um jovem místico não vai salvar a Amazônia fácil, não. Sem uma reflexão racional. Enfim, eu tenho essa reflexão, que é importante fazer reflexão. É um emaranhado de significados que deve fazer sentido em algum momento da nossa existência e da existência desse planeta também, né? Porque já virou responsabilidade nossa. A gente consome ele a todo instante. Para que em algum momento vire resposta, né? A gente torce por isso. Exatamente. A gente tem as respostas. Então é isso. Pois é, Nós vamos encerrando por aqui. Caio vai recitar mais uma vez para que fique aí de reflexão para vocês. é isso, gente, é isso. Pode ir. É, eu vou recitar ele aqui e deixar uma palavra, o seguinte para vocês, né? Reflexão, né? Esse poema ele é muito direto, muito simples e muito sucinto. Muito sucinto. Ele é uma crítica profunda a como a nossa política nacional vem se desenrolando. Isso é fato. Ponto final. Então, faça uma reflexão, né, sobre quais as implicações de uma tomada de ação em relação a esses, esses representantes desvairados. A gente deveria fazer, né? O que é que a gente deve fazer, né? Isso é uma relação ética também. O que é que a gente faz com isso? A gente vai lutar pela democracia, vai pro protesto, vai jogar dentro das regras do jogo, mas a gente sabe que isso nem sempre funciona, né? Às vezes é só troca de poder e cansaço. Então, vamos fazer uma reflexão que eu acho que o Robespierre fez na Revolução Francesa, em 1789. Vamos tomar um pouco da reflexão do Robespierre. Enfim, eu vou ler aqui para vocês o poema que a gente discutiu aqui, refletiu. Se chama No Meu Canto a Exílio. Minhas terras têm asneiras que me cansam de escutar. Os políticos que aqui nomeiam não deviam nomear. Nossa terra tem belezas que nós deveríamos preservar. Os homens que ela governam não deveriam governar. Não permita, Deus, que eu morra sem que as belezas de minha terra eu consiga salvar. E aí, gente? Vamos salvar, né? As belezas da nossa terra. Fica aí o como, né? A reflexão. Valeu.